Pessoal, na aula de hoje a gente vai estar dando continuidade, né, no assunto aí da biblioteca Paifermata 2. Só que hoje a gente vai fazer ela aplicada, né, ao assunto, né, de servos motores aí. Primeiramente, né, a gente vai fazer uma revisão, né, do que a gente viu na aula passada a respeito aí da biblioteca Paifermata 2. Então, eu vou pegar um exemplozinho que a gente usou na aula passada, utilizando a questão do LED, né? Então, só para relembrar um pouco, era uma biblioteca importante, onde a gente podia fazer o quê? A comunicação do microcontrolador junto com a linguagem de programação Python, né? E na aula passada eu fiz para você uma demonstração de como você poderia, por exemplo, fazer o LED piscar, controlar isso daí via Python, tá? Então, hoje a gente vai fazer um exemplo, né? Primeiro vou fazer uma revisão, depois vou fazer um exemplo com você aí, demonstrando como que a gente faz para acionar um servo motor. Bom, só para a gente relembrar aqui, então, no nosso PyCharm, né? Eu tinha que fazer a instalação da biblioteca Paifermata 2. Nela a gente chamava o Arduino, o útil, né? E também a gente tinha que estabelecer o quê? A conexão com a placa do Arduino. Né? O legal é que nessa Paifermata 2 aqui a gente tinha um comando que eu falei para você, né, na aula passada, que era o Arduino Auto Detect. Esse Arduino Auto Detect aqui, ele servia para quê? Justamente para detectar a porta que o Arduino estava conectado, tá? Sem você precisar ficar colocando com 3, com 4, com 6 aqui dentro. Então, ele já era responsável por verificar onde que o seu Arduino está conectado e puxar o número da porta aqui para dentro. Outra coisa que eu mostrei para você também na aula passada era como você configurava, né, a questão da porta. No meu caso aqui, eu estou configurando a porta 13, onde já tem o LED atrelado a ela, né, como uma porta do tipo digital, e ela é uma saída. Então, por isso, eu deixei o ozinho aqui, o número do pino que eu estou usando, como uma porta digital. Então, aqui eu configuro essa porta do Arduino para uma porta do tipo digital. Hoje a gente vai ver que a nossa primeira mudança vai acontecer aqui, tá? Então, a primeira mudança que a gente vai fazer com o servo vai ser nesse ponto aqui. Outra coisa também que eu mostrei para você é que dentro desse for ele ia fazer o quê? Ligar o LED usando o comando .write. Então, isso daqui ele manda um estado lógico nível 1 para o LED, mantém ele ligado por 1 segundo, depois ele manda um estado lógico de nível 0 e espera também por 1 segundo. Beleza? Bom, feito isso daí, ele vai repetir isso daqui por 10 vezes, ou seja, o meu LED vai piscar 10 vezes porque ele está dentro de um for. Acabando o for, ele sai e encerra a conexão com a placa. Então, basicamente foi isso daqui que a gente havia feito, né, na aula passada. E aí eu mostrei para você também um exemplozinho juntamente com quem? Com a minha plaquinha, né? Então, nessa plaquinha, você viu o quê? Que eu tinha um LED atrelado nessa região aqui ao pino 13, e esse LED, ele vai fazer o quê? Vai piscar 10 vezes para mim a hora que eu rodar esse programinha. Então, executando o meu programa,
Ele vai carregar primeiro, né? Ele está carregando e a partir de agora ele começa a executar, então, pisca a pisca por 10 vezes. Muito bem, né? Muito simples. Finalizamos, então, aí a nossa revisãozinha, hein, da nossa aula passada. Bom, para a nossa aula de hoje, o que a gente vai fazer? Algumas coisas a gente já vai poder aproveitar a princípio, inclusive, desse código aqui. Tá? A aula de hoje ela vai ser um pouquinho mais curta, mas ela vai ser bastante interessante, né? Primeiro, você já está vendo que aqui nesse dispositivo que eu tenho, eu estou utilizando aqui um servomotor do tipo MG996R, é esse cara aqui, ó. Estou usando um dispositivo desse para ser controlado, porém, poderia também ser o quê? Poderia ser desses microservos também aqui do Tower Pro, tá? Esses azulzinhos aqui. Então, você pode usar esse para fazer o controle, ou você pode também estar utilizando servos maiores como esses aqui, né, entre outros aí, para você usar essa biblioteca. No meu caso, né, meu servo aqui, você vai ver que ele se encontra nessa região e ele está o quê? Ele está ligado aqui de tal forma que ao girar ele vai controlar para mim. A gente vai fazer o controle dele aqui, deixa eu posicionar ele melhor. A gente vai fazer o controle de um dedo aqui, né? Então, a minha ideia de hoje é mostrar para você o quê? Que através da mudança dos ângulos, eu vou conseguir fazer com que esse dedo ele vai ficar subindo, vai ficar baixando, ok? De acordo com os ângulos que eu vou colocar nesse servo. Para isso, o que eu vou fazer? Para isso, eu vou criar um arquivo novo, Python. Esse arquivo novo no Python aqui, ele vai ser o x02 para mim. O que eu vou aproveitar do meu código, né? Eu vou aproveitar a importação da biblioteca, importar o time, vou importar o PyFirmata 2, vou importar aqui, né, o Arduino e o útil para mim também. Isso já vou precisar para a gente poder dar o quê? Continuidade no nosso programa. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou precisar inicializar a conexão com a minha placa, né? Bom, para mim inicializar ela, eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, Word, também vai ser. Olha aqui para a gente, o que eu vou fazer? Eu vou chamar ela de placa agora. Vou deixar ela como placa. Bom, vou deixar ela como uma variável placa aí para mim. Bom, inicializei a placa, ele vai autodetectar para mim qual que é a porta que o Arduino foi conectado automaticamente, sem se preocupar, né, de eu ter que pesquisar isso, né, ela faz isso por mim. E agora o que eu vou fazer? Eu vou inicializar a porta aonde eu vou ligar o servo. Bom, para mim fazer isso daí, eu vou criar outra variável aqui, que ela vai se chamar servo pin. Esse servo pin aqui, ele vai receber para mim quem? Ele vai receber para mim a placa com o getPin. E esse getPin, aonde que eu vou estar ligando ele, né?
Se você analisar nessa shield que eu liguei ele aqui, o nosso motor, ele tem, nosso servomotor, ele vai ter o quê? 3 fios, né? Esses 3 fios, um deles aqui vai ser quem? Vai ser para a gente o sinal. Então, se você olhar, ele está nessa posição aqui para a gente, né? Você vai ver que o marrom para a gente aqui é o GND. O vermelho que eu tenho aqui, ó, ele aqui, o vermelhinho que eu tenho aqui, ele vai ser o positivo e o laranjinha vai ser o sinal do meu motor, tá? Então eu tenho que fazer uma alimentação aqui nele, e além da alimentação eu tenho que injetar um sinalzinho nele, beleza? Então é por isso que essas shieldzinhas aqui já simplifica a minha vida. Eu só cheguei, pluguei ali e ele já vai estar ligado. Inclusive aqui dá para mim ver o que? Ele está ligado no pino 8 do na minha shield, tá? Então eu já liguei ele no pino 8 da minha shield. Agora o que eu vou fazer? Eu vou falar isso para a minha programação. Olha a programação. Eu vou estar utilizando aqui para mim um pino digital. Esse pino digital é o pino 8. E nesse pino 8, ao invés de ser uma output, agora ela vai ser o quê? Vai ser uma saída para servo. Então eu vou colocar um S aqui. Então vai mudar isso. Tá? Então eu vou colocar uma saidinha para S aqui. Além disso daqui, eu vou colocar também ó, um placa ponto servo config 8. E aí ele vai fazer a configuração para mim da configuração do pino 8 para o uso de servo motor. Certo? Bom, agora o que eu quero fazer? A ideia é eu fazer com que o dedo indicador ele suba, contraia, né? E estique, contraia e estique pelo menos 2 vezes. Então, para mim fazer esse tipo de movimento aí, eu vou precisar fazer um for agora. Esse for que eu vou fazer aqui, ele vai estar dentro de um range de 2 vezes a princípio, né? Depois, se a gente quiser, a gente pode botar mais aqui. Coloquei isso dentro de um range. Agora, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou trabalhar a questão da contração do dedo, ou seja, ele está aberto, ele vai fechar. Para ele fechar, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar movimentar o meu servo de 0 graus a 180 graus. Então, aqui ó, eu vou até colocar um comentário para você. Tá? O primeiro for aqui ó, é responsável por girar o servo de 0 a 180 graus de 30 em 30 graus. Então, ele vai girar o servo de 0 a 180 graus, de 30 em 30 graus. Como que eu faço isso daí? Para mim fazer isso daí, eu também vou criar então um for. Esse for que eu vou colocar aqui, eu vou definir uma variável ângulo para ele. Essa variável ângulo ela vai estar no range aqui, ó. Esse range que eu vou definir agora, o que vai acontecer? Nesse range, eu vou ter que especificar para ele, olha, começa do 0
vai para mim até 181, porque 181 ele tem que ir um a mais ali, né? Para ele entender que quando chegar no 180 ele vai parar, tá? 181 de 30 em 30 graus. E aí o que eu vou fazer? Eu vou acionar o meu servo. Servo, pronto, right. Esse servo, sei lá, servo pin, né? Servo pin, ponto, right. Esse servo pin, ponto, right. Agora ele vai servir agora para mim escrever o que dentro dele? O ângulo que o for estiver gerando. Ele vai jogando o ângulo ali. Conforme ele for jogando o ângulo, o que eu vou fazer também? Eu vou aproveitar aqui, ó. Eu vou colocar um print só para a gente estar dando uma olhada. Qual que é o ângulo que ele está movendo. Vendo para ângulo. E a gente consegue ver, né, quantos graus o meu motor está girando também. E ter uma ideia melhor. Tá? Não posso esquecer também de colocar um tempo aí para ele processar a informação. Eu vou colocar um tempo aí de 1 segundo. Ok? E está feito. Então ele vai contrair o dedo. Agora que ele contraiu o dedo, eu vou fazer o mesmo processo, porém ele vai o quê? Abrir o dedo. Então eu vou copiar isso que eu fiz aqui, ó, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. O segundo for que eu estou criando é responsável aqui, ó, por girar o servo de 180 para 0 graus, de 30 em 30 graus, ou seja, ele vai fazer o processo reverso. Para ele fazer esse processo reverso ali, o que ele vai ter que fazer então? Ele vai ter que começar do 181, ir para o 0 e, consequentemente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair. $80 isso. Então, o que vai acontecer? Eu vou começar do 180 até ele chegar em menos 1, que é o processo reverso desse, e subtraindo menos 30. Com isso, meu dedo vai abrir, né? Então, vai fazer o processo reverso do outro lá. Aqui ele passou 1, aqui ele também vai passar 1 negativo. Beleza? Pode esquecer desse detalhe aí. Bom, feito isso daí, o que vai acontecer? Ele vai executar abre e fecha 2 vezes. Saiu desse for, eu vou então fazer o quê? Placa, ponto, exit. Então eu vou o quê? Finalizar também a minha placa. Com isso daí, a gente já tem praticamente o sisteminha funcionando, né? Então, se a gente for agora analisar aqui, só para você ter uma ideia de como que ficou o código, né?
o código por inteiro aqui. Vou aumentar aqui mais para a gente ver se a gente consegue enxergar bem a letrinha. Então, só para você entender, né? Então, aqui eu fiz a importação das bibliotecas. Vamos fazer um comentário aqui. E a gente fez a importação das bibliotecas necessárias. E eu estabeleci a conexão com o Arduino. Beleza? Fizemos a conexão com o Arduino. Aqui eu configurei o uso da porta para trabalhar com servo motor. E aqui eu fiz o quê? Eu desenvolvi minha lógica, desenvolvi a lógica de contrair e abrir o dedo. Usando um servo motor. Beleza? Então, essa foi a lógica que eu criei. Lembrando que aqui a gente fez o primeiro for. Esse primeiro for aqui, ele vai servir para mostrar qual que é. Esse primeiro for ele vai servir para contrair o dedo, né? E vai mostrar para você os ângulos. E esse segundo for ele vai servir para esticar o dedo, mostrando também os ângulos que ele está percorrendo. Bom, agora que a gente já tem o código aqui, né? Vamos fazer um teste para ver como é que ele ficou. Para a gente fazer esse teste aqui, o que vai acontecer? Eu vou colocar ele para rodar, carregando o programa. O dedo contraiu, dedo descontraiu ali. Contraiu de novo. Legal. Então, a gente viu o quê? Tentar colocar ele numa outra posição aqui e fazer um teste.
que a gente consegue ver nitidamente ali o servo, né? Trabalhando. Vou fazer mais uma aqui, ó. A poliazinha do servo trabalhando. Ó, 0,30. E aqui embaixo, pessoal, olha lá, ele vai mostrando para a gente os ângulos que ele está gerando. Legal, né? Agora você já sabe também como que a gente faz para a gente controlar aqui, né? A questão do servo motor. Agora você já vê aí um servinho, você já consegue fazer a programação dele em Python, né? Usando o PyFirmata e usando também o Arduino. Beleza? Mas por hoje era isso aí que eu tinha que passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Um abraço para todos aí e até a próxima aí. Até mais. Tchau para vocês aí.